Queridos irmãos e irmãs, muito boa noite. Abençoe-nos, Jesus, o nosso irmão incondicional de todas as horas. Não é isso? Uma alegria estar novamente nessa casa, nos inspira muita alegria, muita felicidade, e gostaria de trazer um tema à reflexão de todos. Os espíritos superiores têm uma capacidade de síntese e de profundidade de conhecimento que é para nós desconhecida, né? Também somos muito atrasados em relação a eles. Muitas vezes um bom amigo nos deixa uma lição pequena, mas quando passamos a estudá-la com profundidade, vamos ver não só a beleza dos ensinamentos, mas como a profundidade com que eles foram colocados. E nós gostaríamos de trazer exatamente nessa noite uma dessas frases, um desses lembretes, dada por Joana de Ângeles, e gostaríamos de convidar a todos para refletir sobre ela. Diz a mentora que até pouco tempo cuidava das atividades junto com Divaldo Pereira Franco, não é? Nossa querida Joana de Ângeles. Diz ela: toda criatura, ainda que não saiba, vive a despachar dia a dia a bagagem que encontrará na estação de destino. Parece uma frase solta, se fizermos, que é bagagem, estação, toda criatura. Mas o que é isso? E nós gostaríamos então de refletir à luz da doutrina espírita, porque só assim conseguiremos entender de uma só vez o que Jesus veio trazer no seu evangelho, que a doutrina veio esclarecer a sua fala, não é? Diz ela que toda criatura, ainda que não saiba, muitas leis de Deus são por nós ainda não compreendidas e, se conhecidas, não são aplicadas em toda a integridade, o que nos faz entender que ainda não compreendemos as leis de Deus. Então a criatura pode viver, pode estar reencarnada, pode estar desencarnada, pode acreditar em Jesus, em Deus, mas por não conhecer as suas leis e não aplicar em suas condutas, ela praticamente caminha sem um passo definido para o seu rumo evolutivo. Nós devemos conhecer as leis e aplicar, a começar por nós mesmos, já que nós somos o principal fator, né, nesse universo. Mas como? Isso não é egoísmo? Não. Há tarefas, aliás, todos nós temos uma tarefa que só existe uma criatura em todo o universo capaz de realizar: nós mesmos. Não existe outra pessoa para realizar aquilo que foi planejado para nós executarmos. E por conta disso, as leis de Deus se inserem em nosso interior, como diz a questão 621, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. É na parte mais íntima que o espírito grava. É ali nas sucessivas experiências reencarnatórias que ele vai aprendendo também a contar o segmento da lei de Deus. Então, querendo ou não, a lei existe e a lei vigora. Nós que temos que entendê-la e estar em conformidade com ela, né? Bom, feito isso, ele fala: mas que Joana vem a dizer nessa belíssima frase, esse poema? Sim, vamos começar a entender o seguinte: olha, todo fato na natureza, qualquer um no mundo, não é? Nós vamos ver que tem uma atitude e tem uma consequência. Podem reparar. Dá um vento, cai uma folha. O vento foi responsável da folha cair. Não é? Os carros veem um sinal, brecam ou freiam, não é isso? O sinal foi responsável pelo freio. E a educação do motorista é dizer que naquela cor ele deve parar. Veja, isso sempre. Há uma atitude e há uma consequência dessa atitude. Essa atitude pode ser positiva de acordo com as convenções humanas, né? Ou negativas, contrárias a elas. E essas mesmas atitudes existem no plano da matéria, no plano físico. Olha, os planetas têm órbitas estabelecidas por leis milimetricamente criadas. E olha que esses motoristas que dirigem esses planetas são fantásticos, né, gente? A Lua passa tão próximo da Terra e não bate. Nunca se soube que a Terra tirou de uma fininha da Terra, nunca. Aquela órbita é respeitada rigorosamente. E assim outros planetas. O mesmo os meteoros, quando chega diante de uma grande massa, como a Terra, Júpiter, Marte, não é isso? Eles conseguem desviar, dada a diferença de massa.
Olha que interessante, quem foi que criou isso? Então nós temos atitudes que estão presentes em todo o universo. E como envolve lei física, nós vamos chamar de lei física mesmo. São as condutas, atitudes que levam a uma consequência. E nós vamos chamar nossa conduta, não é? Do origem e o resultado. Isso vai existir sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá? De igual modo, porém em sentido diverso, nós vamos ver que nós, criaturas humanas, seres humanos, quer encarnado, quer desencarnado, não seguimos muito bem a lei que prevê uma atitude e uma consequência. Muitas vezes, as nossas consequências são diversas de outras. Pela mesma atitude, duas pessoas podem tomar consequências diferentes, diversas. Mas não são as mesmas pessoas? Sim. Mas por que elas têm? São culturas diferentes, encarnações diferentes, número de evoluções diferente, o que faz com que a mesma situação seja adaptada para uma e diferente da outra, dada a evolução que cada um de nós tem. Então, nunca é possível falar, vai ser assim. Podemos falar, pode ser assim. Não é? Se na primeira nós tínhamos uma lei de causa e efeito, na segunda não pode falar que tem causa e efeito, porque o ser humano é indefassável. Nós não podemos catalogar toda a conduta. E aí, gente, olha que interessante, né? Nós causamos um problema muito grande para os espíritos obsessores também. Eles estão querendo nos obsediar, estão querendo discutir, mas causando um problema, porque essa inconstância nossa, de um dia pensar de um jeito, de um dia pensar para o outro, leva eles a ter que mapear todas as condutas possíveis. Não, ele vai fazer isso aqui, mas quando ele levanta de manhã e põe esse sapato aqui, ele está um pouco nervoso, então ele pode fazer isso. E eles ficam pensando qual será a nossa conduta. Olha que interessante, deixa a complicação que a gente causa para os obsessores, né? Eles ficam realmente nada felizes conosco. Mas nós somos assim, somos diferenciados. Tem dia que nós levantamos, quando a minha mãe falava, né? Levantou de pé esquerdo. Mas que diferença tem pé esquerdo e pé direito? Né? Mas os antigos acreditavam que o normal era pôr o pé direito primeiro. Quando tinha o pé esquerdo, a pessoa não estava bem. Estava sem sintonia nenhuma. Aquele dia, não fala com ela não, que ela vai soltar os cachorros em cima de você. Não era bem assim. Acontece que as pessoas nem sempre levantam bem, ou durante o dia passam um dia calmo e tranquilo. Às vezes há altos e baixos, é natural. É por isso que nós somos seres humanos, né? Altos e baixos. Altos e baixos. E isso faz com que a nossa conduta de atitude e resultado seja diferente. Seja diferente. Há uma coisa que aconteceu na minha vida profissional, sou funcionário público estadual, né? E é um colega que ocupava uma função de chefia, e ele foi atendendo a pessoa, eu fui lá, estava subalterno dele, e falei, olha, chegou uma pessoa aí e quer substituir um documento fiscal aqui, você poderia comigo verificar, explicar para ela como teria? Ah, pois não. Ele estava lá no encarregado, ele foi lá, faça assim, 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 eu falei, tudo bem, tudo em ordem? Você entendeu? Eu entendi, tá bom. No dia seguinte, curiosamente, faltou o chefe. E ele, que era encarregado, foi para a chefia. E eu, que era subalterno, fui para o encarregado. Trocou a cadeira, não é isso? Perfeito. Havia a mesma pessoa que no dia anterior havia recebido o esclarecimento dele e meu para fazer aquela postura. Foi, fez, falei, olha, eu verifiquei, está exatamente igual ao que você falou. Ele pegou, analisou. Não está errado. Como está errado? Ele fez exatamente como você falou. Não, mas está errado. Mas espera aí, você falou para fazer uma coisa, como é que não vamos chegar agora e falar que não é assim? Que negócio é esse? Ele falou assim, o que eu falo como encarregado, eu não mantenho como chefe. Mas era uma brincadeira? Assim, sim, mas nós vamos verificar, muitas pessoas, quando ocupam um cargo maior, uma função maior, passam a fazer diferente daquilo que faziam. É interessante, né? O pessoal fazia assim, não, isso era antes, agora é depois. Tem outras obrigações, outras responsabilidades. Nós nos moldamos, nos adaptamos a uma nova exigência, uma nova realidade. Isso tira um pouco nós do equilíbrio que havíamos estabelecido. E aí, por conta disso, nós temos reações diferentes. Então, não podemos falar que é uma condição de uma causa e efeito. Como é que vamos dizer? Os espíritos falam, é melhor chamar de ação e reação.
A doutrina espírita vai nos falar que nós causamos uma ação, mas a reação não precisa ser naquele momento, nessa dimensão e nessa vida. Pode ser que ela dure até para outra encarnação. Há situações que nós marcamos tanto nossos irmãos que nos convivem conosco, que um trauma vai ser demarcado em outras vidas também. Olha a nossa responsabilidade pelas nossas atitudes. Elas estão alterando condutas nessa e também em outras vidas. É a ação e a reação que o Espírito vai dar. Muito bem, isso ser colocado, Joana de Ângeles está exatamente pegando esse tema, ação e reação. Ela não está querendo analisar a questão física, mas a questão moral, a questão dos espíritos encarnados e desencarnados. E ela fala, toda criatura, ainda que não saiba, vive a despachar dia a dia a bagagem. O que é despachar? Não é? Para entender isso daí. Bom, se nós temos atitudes, cada atitude tem uma reação. Na verdade, acabamos de ver isso, tem uma reação. Então, nós vamos tendo atitudes e reações ao longo do dia, das semanas, meses, anos e de uma encarnação. Só uma? Várias encarnações. Nós vamos ter atitudes que vai ter reação. Algumas dessas reações não dá mais para ser contada nessa encarnação, porque acabamos de fazer, a pessoa desencarnou. Qual é o resultado que vai ser feito? Não nessa vida. E nós vamos ter outras oportunidades, outras reencarnações. Então, as nossas condutas nem sempre serão sentidas ou serão consertadas na presente vida, meus irmãos. Ah, mas isso é ruim? Isso é uma bênção. Significa que nós vamos ter oportunidade de reaver com aqueles que nós erramos a oportunidade maravilhosa de conseguir o seu perdão. Pensa bem, nós vamos conseguir o perdão de que tantos fizemos. Ou então vamos esperar. E é comum acontecer, já presta a desencarnar, né? O médico chega, no meu tempo, de alguns que têm um pouquinho mais de 26 anos, né? Falaria assim, ó, o médico chamou a família, desenganou. Está desenganado, né? Eu não sei que raio de termo esse, desenganado para doente que vai partir. Está desenganado de quem? Quando é que ele teve certo para falar que está enganado, não é? Não. Olha, sinto melhor chamar a família toda, ele tem muito pouco tempo de vida, a medicina não pode fazer mais nada por ele. Tá bom, vamos chama os parentes de fora, etc e tal, para fazer a última visita, o último contato, na verdade, tá bom. Olha só, gente, nesse momento, então, que as pessoas vão passar em revista e falar, me chama lá o Valentim. Posso pegar você de exemplo, Valentim? Me chama o Valentim. Olha, em 2025, era uma noite de 16 de novembro, eu falei isso. E por 20 anos eu estou guardando no meu coração e eu quero te pedir perdão. Gente, 20 anos passou, eu podia ter pedido perdão no dia seguinte, não é? Não é isso? Mas demorou 20 anos. E na beira do desencarne, eu não queria partir sem obter o seu perdão. Pior de tudo, não é nós pedimos o perdão. O Valentim falou, mas o que você fez mesmo? Eu nem lembro mais. Até esqueceu no dia seguinte. Quando as pessoas têm coração bom, não ficam remoendo a vida toda, não é? Mas nós estamos lá. Nós perdemos contato na vida por ficarmos o quê? Alimentando, remoendo, ruminando, desculpa o termo, mas é bem apropriado, ruminando aquele problema que nós criamos e por orgulho. Não chegarmos e falou, você me desculpe. Eu agi equivocadamente com você, estava errado, me perdoe. Conseguimos pedir perdão. E as consequências, se o Valentim não me perdoar, vai ser refeita na próxima reencarnação. Pela oportunidade que temos de nos acertarmos. Não é? Essa é o que os Espíritos vêm nos falar e que Jesus deixa claro. O Sermão das Bem-aventuranças, ele reporta para uma vida seguinte. Bem-aventurado por quem encontrarão, bem-aventurado por quem encontrarão. É sempre assim, nunca naquela vida, sempre em outra. O que quer dizer que nós teremos uma outra oportunidade para refazer os erros cometidos nessa encarnação. Não é isso? Muito bem. Joana de Ângeles ele pega essa ação e reação nas vidas e vai comparar os quê? Bagagem. Há muitas condutas nossas que não conseguem fazer, para onde vai? Ela remete como bagagem para a próxima estação.
O que é essa estação no sentido de Joana de Ângeles? A próxima encarnação. Na próxima encarnação, esse pacote, esse embrulho, essa bagagem da atitude que nós fizemos, e não podemos comparar agora, não podemos recompor agora, será despachado para uma nova existência, uma nova vida. E lá vai ser preparado o cenário para eu encontrar o Valentim e pedir desculpa. Né? Vai ser difícil pedir desculpa ao Valentim dessa forma. Por quê? Falou assim, como é que é? Na encarnação seguinte, ou na encarnação passada, no século tal, não dá. O esquecimento do passado nos fez daí, mas há uma relação em que eu tenho realmente um vínculo com o Valentim muito forte. E fala, poxa, eu me sinto tão bem, mas no tempo eu me sinto aqui que eu fiz alguma coisa errada para ele. O que é? Esse cenário desse momento que ficou no passado e que Allan Kardec vai chamar de ideias inatas, né? Que nós sabemos que fizemos alguma coisa, mas não sabemos o que é. Felizmente não sabemos o que é. É só lembrar tudo que fizemos de errado, gente. Já pensou o que seria? Vamos pegar o exemplo mais comum aqui. A mulher saber que o marido matou ela na outra encarnação. Dormindo juntos. Já pensou se revelasse isso daí? Vamos fazer uma regressão na cena. Olha, tem um problema, teu marido matou você com 42 facadas. Ele continua nervoso? Nossa, ele é muito nervoso. Então cuidado com as facas em casa, né? Que em algum momento vai acontecer. Como é que seria isso? Que reparação que haveria de existir se não esquecêssemos do passado? Tanto aquele que cometeu, como principalmente aquele que sofreu. Né? Mas fica aquele ressentimento interior. Não, essa pessoa não está legal comigo. Eu não me sinto bem com ela, me sinto insegura. Eu tenho medo dessa pessoa. Esse medo é a mensagem da vida passada, deixando claro a você, alguma coisa aconteceu e se prepara para se proteger. Então as situações são nesse sentido, porque veja, Deus colocou em nós a lei de defesa, uma lei de progresso, sim, mas uma lei que você permite ter a sua vida. É por isso que você consegue vender. E na possibilidade de você estar sendo atacado, você vai se defender, você vai atacar, você vai fugir, vai correr, não é? É conhecida aquela frase de todo mundo, né? Olha, se eu vi um criminoso, ou eu mato ou morro. Nossa, é valente. Não, moço, eu corpo mato ou corpo moro. Eu fujo. Eu não vou enfrentar de jeito nenhum, porque é o meu senso de proteção que está em si. Se ele é mais forte do que eu e tem mais elementos que eu, não vou enfrentá-lo, não. Eu vou conservar a minha lei. A lei de conservação existe por causa disso. Então, note, meus irmãos, nós estamos vendo encarnações e encarnações em que Deus vai nos preparando, através do plano espiritual, e nos trazendo mensagens codificadas em nosso interior, que não sabemos o que aconteceu, mas temos uma animosidade para resolver. É a bagagem da vida passada que mandaram para a vida futura. Né? E essas bagagens tão interessantes. Por quê? Porque tem momentos em que nós vamos ter essas dificuldades. Vamos ter, sim. Como é que nós aprendemos a viver, gente? Alguém sabe a receita? Alguém sabe a receita? Na história, aliás, na Bíblia, tem um personagem, um só, hein? Um só. Que ousou não, que ficou acalentando o sonho de obter a resposta para essa pergunta. Foi indagar Jesus. Seu nome, Nicodemos. Ele foi à noite na calada, era doutor da lei, alguém numa posição social hierárquica muito grande. Ele chegou para Juju, mestre, falou que todo mundo sabe que você é o rabi enviado por Deus, e Jesus falou, o que queres de mim? E ele fala, o que é preciso fazer para viver nesse mundo e após gozar as excelsidades da vida futura, do paraíso. Em outras palavras, no popular, como é que eu tenho que viver para depois sair daqui e ir para o céu? Simples assim, gente. Foi o único ser, naquele tempo, que perguntou o maior ser que a Terra já viu, Jesus, como é que eu tenho que fazer para viver e sair daqui para o céu? Sabe qual foi a resposta? Jesus deu um manualzinho para ele, faça isso, faça aquilo. Eu falei, não, uma encarnação não basta. Desanimou Nicodemos. Desanimou, uma encarnação não basta. Não deu receita, falou que é impossível numa vida. Então é por isso que nós vamos ter vários, por isso que Joana de Ângeles fala que a nossa bagagem está sendo despachada, sendo despachada. Na questão 115,
O Espírito de verdade vai falar para nós que nós somos criados simples e ignorantes e fomos colocados no mundo. E aí nós vamos aprendendo com quem sabe mais ou com quem sabe menos. Vamos aprendendo o certo e vamos aprendendo o errado. Vamos aprendendo o bom caminho e o caminho errado. As consequências boas e as consequências ruins. Através dessas experiências que nós vamos aprendendo. Ninguém aqui de vocês, que tem um pouquinho mais de 26 anos, vejo que sim, não é? Aprenderam na Terra sem levar um tombo. Ou não levaram o tombo? E eu digo, curioso que leva tombo hoje e amanhã pelo mesmo fato. Parece que não tiram aquela casca de banana, né? Está sempre pisando nela e caindo. O que é isso, gente? É a nossa teimosia interior que não quer alterar. Enquanto não alterar, vamos errar. E aí, as nossas consequências têm que ser o aprendizado. Então, nós aprendemos com outras pessoas, com outros seres humanos, né? Aprendemos com os mais antigos, através de orientação, aprendemos pelas obras fantásticas que a doutrina espírita vem nos trazer, não é? Pelos costumes, pelos exemplos. Nós vemos aqui interessante, ruas de todas as cidades com o nome de algum personagem, né? Que viveu na cidade, foi alguém importante. Para que se faz essa homenagem? Para dizer claramente que a conduta dessa criatura, homem ou mulher, foi importante para a sociedade, que ela deveria ser seguida. Então, olha os exemplos que nós temos aí para poder errar menos. Mas, não sei quanto a vocês, eu sou um pouco teimoso, não é? Eu vivo errando por querer esquecer o que me ensinaram ou não querer aprender aquilo que estão me ensinando. E vivo errando. Vivo errando. Mas é assim que nós crescemos. Nós vamos aprendendo dessa forma. Desencarna, vai para a pátria espiritual, passa um tempo lá no mundo espiritual, curso, frequenta a faculdade, aprende com os outros, reencarna, vai, acerta um pouco, erra outro, desencarna, sube a escola, aprende, e assim vai. É nessas trocas que a evolução nos faz que nós vamos evoluindo. É assim que faz. Então, é natural que na conduta nossa nós vamos errar com o próximo. Vamos errar. Com o próximo e conosco mesmo. E esse resultado, se não der tempo nessa encarnação, questão 166, o que acontece quando é planejada uma reencarnação e você não dá tempo de fazer tudo? Não deu tempo. Olha a resposta. Você continua fazendo na próxima. Olha só que interessante. Então, nada é perdido, nenhuma oportunidade é perdida. É evidente que na próxima vida a gente vem com aquilo que não terminou, não é? E mais alguma coisa. Reparou que a nossa bagagem está sempre um pouco mais pesada? Nós temos aquilo que nós não conseguimos cumprir e mais uma nova planejamento reencarnatório. É nesse sentido aí. Que fantástico! Entendemos o que Joana quis dizer. Ela pega nossas atitudes para a vida futura e ela vai chamar de bagagem essas consequências, não é? E a estação seria a próxima encarnação que é preparada. Pois bem, algumas dificuldades surgem exatamente aí, meus irmãos. E é aqui que a gente tem que parar e trazer a mensagem maravilhosa que Joana nos disse. Olha só, se nós começamos a mandar muita bagagem para a próxima estação, o que acontece na próxima encarnação? Chegamos lá, olha, eu queria na próxima, Marco, esquece, já está preparado, porque você mandou tanta bagagem que nós já preparamos a reencarnação. Está preparada? Com o quê? Com os resultados das nossas atitudes, com as nossas bagagens que já foram mandadas. Então, as nossas atitudes já prepararam, estruturaram a próxima encarnação nossa. Nossa, que maravilha, mas então quer dizer que a encarnação está pronta? Na próxima, Marco, esquece. Por quê? Na próxima também está preparada. A tua conduta é tão horrível que você conseguiu comprometer 6 encarnações. E nós estamos agora querendo encontrar um jeito de acabar. Como é que é isso aí? Não mande mais pacote. Não mande mais bagagem. Marco, é isso mesmo? Dá um exemplo para ficar claro. Ah, pois não. Um exemplo que está em curso na Casa Espírita lá. O Valentim agora vai ter que matar você, pode ser? Mata o Valentim. Perdoe a esposa, matei o Valentim, tá? Bom, olha lá, gente. Eu estou pensando que eu estou matando uma pessoa, então na próxima encarnação, eu vou ter que resgatar com o Valentim. Certo? Errado. Não vou resgatar com ele, não vai resgatar só com ele. Por quê? A esposa, que estava acostumada a ter a vida e cuidar dos filhos, etc. e tal, com a morte do Valentim, tem que trabalhar.
Com isso, os filhos pequenos vão ter que ser tratados de alguma forma. Se tem filhos em idade escolar que vai para a faculdade, a falta de recurso fez com que ele não conseguia fazer faculdade. Mas estava planejado na reencarnação dele cumprir essa forma. Para outro, casar e ter filhos, em função do acontecimento, não tem mais. Então, tirar um personagem não significa que você deve só com ele. Você deve por todas as consequências que esse personagem, saindo, irá acontecer. Então, você matar uma pessoa é comprometer várias reencarnações. É muita bagagem que a gente manda para a próxima vida causar a morte. Ah, mas tem escala menor. Eu maltratei minha esposa, maltratei meu marido, não é? E aí? Olha a sua bagagem que você mandou para muitas encarnações. Muitas encarnações. Vou dar outro exemplo para vocês demarcarem bem o quanto que é a nossa responsabilidade pelas atitudes nossas, né? Não vou citar exemplo, será mera coincidência o que eu vou falar agora, tá? Pode admitir que eu sou artista, ator, etc e tal, não é isso? Caso com a primeira. Casei com a primeira mulher. É a mulher do meu sonho. Ou como a gente diz no popular, né? É a minha alma gêmea. Passado um tempo, digamos assim, um mês, eu descubro que não é alma gêmea, era uma algema. Eu quero me libertar. Eu quero me libertar. Encontro uma pessoa muito melhor, mais bonita, mais atraente, mais simples. Não, é tudo que é meu sonho. Eu errei a escolha, é essa que eu queria. Divorcio da primeira, caso com a segunda. Não é isso? Tive um filho com a primeira. Tá? E um filho, sogra, sogro, então aquele pessoal, abandona esse núcleo familiar, vou contrair um segundo, tá bom? E começa a vida. Passado algum tempo, eu sou ator, movo, me vivo com várias pessoas, né? Descubro que a segunda também não era aquilo que eu esperava. Vou casar com a terceira, tá? Com a segunda, eu tive mais um filho. Tá? Vou fazendo isso até casar com a quinta. 5 mulheres. 5 casamentos numa vida só. Tá? 5. Todas elas foram traídas. Traídas. Tá? Eu vou só deixar no ar. Tá? Uma mulher traída demora quanto tempo para esquecer? Nem é bom pensar, não é isso? Então, essa bagagem vai demorar muito tempo para ser consumida. É um trabalho não de uma encarnação, mais de uma. Vamos supor que seja bonzinho 2 encarnações. São 5 mulheres, 10 encarnações, não é? Um filho em cada encarnação que nós abandonamos. Mais 5 encarnações. 10 e 5, 15. Nós já temos 15 encarnações dos pacotes que nós mandamos. Tá? Resolvemos o problema? Resolvemos, né? Não resolvemos? Claro que não. O que você faz com 5 sogra? 5 sogros. Onde você vai colocar eles aí? Quantas encarnações teremos que vir para poder... Porque não vamos aguentar. Não dá. Vir com a esposa traída já é difícil. Com um filho abandonado é quase impossível. Com a sogra, não. Agora não dá mais. Com o sogro piorou. Não dá. Vão ter que contornar. Vai ter que rachar no meio. Vai com 2, depois vai 2. Repare, gente. De 15 encarnações nós estamos pensando em 30, 40. Ah, mas tem a misericórdia de Deus? Claro que tem. Essa mulher perdoa? Não, olha, tá bom. Mas você vai reencarnar? Não, com essa eu não quero reencarnar. Mas você perdoa? Tá perdoado. Não quero mais ver essa pessoa na minha frente. Tá perdoado. Muitos podem perdoar você, não precisa se recompor. Então, mas sempre haverá muito mais reencarnações do que as dívidas que a gente tem. Porque elas têm repercussão. Então, nossa bagagem não compromete uma vida só, compromete várias outras encarnações. E é por isso que nós temos, então, o que eu tenho que fazer baseado tudo nisso daí? Bom, tem 2 situações, gente. A primeira que a Joana de Ângeles não falou, mas dá para entender. O plano espiritual é fantástico. Ele tem um serviço de redespacho maravilhoso. Redespacho? Você mandou? Eles devolvem. Mas como acontece devolve? Devolve. Joana de Ângeles não falou, quem falou foi Jesus. O amor apaga uma multidão de pecados. Quando você decide mudar a tua conduta, transformar, tirar aquele homem velho de dentro, colocar o homem novo do Evangelho,
viver honestamente, doar de si. A pessoa que muda da noite para o dia, não vou falar, mas que muda num tempo todo, que os outros falam assim, esse daí, não acredito não. Tá? Mas que está mudando dia a dia, o que vai acontecer? Ele já pode começar a resgatar não só o mal que ele fez nessa, mas com o mal que ele despachou. Então, muitas daquelas bagagens começam a voltar. Então, a gente vai encontrar os amigos, vai encontrar o Valentim nessa encarnação, vão pedir a desculpa que ele teve, não é isso? Vão poder conviver com outras pessoas que a quem ferir. Mas espera aí, é uma mágica? Não. Quando você faz uma reforma íntima, você vê com outros olhos a vida. E aí, aquela pessoa que você feriu, para você, passa a ser um objetivo muito grande. Eu quero buscar aquela pessoa e quero que ela me desculpe, quero que ela me perdoe. Esse é o meu objetivo. Tá? Não é como nós fazemos, desculpa, nós não. O pessoal de fora que não veio, aquele pessoal lá fora, tá, gente? Aqui vocês não fazem isso, né? Ou fazem? Fazer o seguinte, ô meu, perdoa aí. Legal, viu? É assim que a gente perdoa? Nem pedir perdão é assim, meu perdão. Foi mal? Perdoa aí? Não. Valentim, me desculpe. Eu estava completamente descontrolado, uma pessoa que nem você mora no meu coração, realmente, me perdoe, eu estava desequilibrado, gostaria que você mantesse nossa amizade da forma que sempre foi. No fundo do coração, não se pede perdão com a boca para fora. Nós temos que sentir isso, para que a pessoa possa sentir também, porque o perdão é algo interessante. Ela tem um capítulo maravilhoso do Evangelho que fala do perdoar, não é? Mano, fantástico. O que ele impõe, gente? Que a pessoa sinta o que você está falando. Não é falar da boca para fora, é de dentro para fora. Então, um perdão condicional, você sentir que você errou e que está precisando desse perdão. Você vai reduzindo essa dívida. Olha o redespacho, está mandando pacotes de outra vida. E nós podemos, nessa aqui, melhorar muito a próxima existência. E aí o acerto de Francisco Cândido Xavier, um acerto fantástico. Conquanto eu não posso mudar o passado que já ocorreu, eu posso alterar o presente e transformar um novo futuro. Não é isso que ele fala? Vi na internet uma frase que eu achei ainda mais profunda e mais adequada. Nenhuma borracha pode apagar o teu passado. Nenhuma. Mas sempre haverá um lápis para você reescrever o seu futuro. Isso é esperançoso. Aquele que é culpado, que sabe que tem uma chance, vai investir tudo que pode para se tornar um homem novo, mudar, ser diferente. É isso que a doutrina espírita vem nos trazer. Por isso que é o Consolador prometido. Ele não fala tudo passa. Ele fala você vai construir um novo mundo, seu e o do convívio com os outros. Você é o artífice da sua nova mudança. Você é o responsável pela sua conduta. Você tem que mudar, não é os outros. Ah, mas se minha mulher fosse diferente, e se não for, você mude. E se ela for diferente, vai mudar um ainda mais fácil, ainda melhor. Mas meu marido é terrível, viva e mude com ele perto. Deus sabia das nossas dificuldades. Se concedeu alguém do nosso lado com problemas, é porque nós precisamos passar. Olha a nossa bagagem voltando. Então, se não quisermos comprometer vidas futuras, gente, vamos modificar a vida presente. Vamos reescrever nosso futuro através de mudar nossas condutas. Não precisa mudar o mundo, não. Mude o seu mundo. Ah, mas... Deixa eu falar, eu não sei se vocês ouviram essa frase. Quando você vai corrigir alguém e falar, ah, mas todo mundo faz. Já ouviram isso, gente? Mas todo mundo, sim, todo mundo vai para o inferno um dia, gente. Vai estar todo mundo lá. Porque se um errado tá, se você faz como ele, você vai para o mesmo lugar. Deus não tem duas decisões. Para Deus, nós somos filhos todos iguais. Não tem clube do bolinha. Ah, você é o meu predileto e você não. Há um tabu na casa espírita quando a gente fala de Jesus, não é? Mas Jesus errou como nós. Jesus foi como nós. Ele foi criado simples e ignorante e evoluiu. Os espíritos falam que os mundos em que Jesus fez evolução não existem mais. Foram destruídos. Então vê o tempo que esse espírito está evoluindo. E a gente fala assim, Jesus mereceu. Não, Jesus construiu e conseguiu, por méritos, estar no lugar que está.
Por isso que ele fala, sois deuses, vocês são igual a mim, pode fazer o que eu faço e muito mais. Ele não falou que ele é diferente, falou que ele é igual a nós, num estágio mais avançado, que nós um dia chegaremos. Essa é a lição que nós podemos entender dessa mensagem do Joana de Ângeles. Vamos parar de mandar bagagem para a próxima estação. Vamos modificar nossas atitudes e cometer menos equívocos nessa vida, para que as próximas vidas possamos ter espaço para melhorar. Pode melhorar. Essa a solução que não tem mais tempo para adiar, gente. É a nossa reforma íntima. E estamos já falam que começou outro dia, né? Os estudiosos espíritas, conjugado com as mensagens espirituais, falam que a transição começou a acontecer na Revolução Francesa. Olha há quanto tempo que está essa transição planetária. Nós estamos vivendo nos dias atuais, ela de maneira mais rápida. As alterações são mais sentidas, não é? Mas aí é a oportunidade, nós podemos mudar com o tempo. Transformarmos seres melhores. E os outros, cada um tem a visão que precisa e encontrarão o lugar que necessitam. O que eu não posso é abreviar minha jornada porque o outro não faz como eu. Eu tenho que ser diferente. E se cada um for diferente, eu mudo. Eu me torno uma pessoa melhor, uma pessoa maior. Toda criatura, ainda que não saiba, vive a despachar dia a dia a bagagem que encontrarão na estação de destino. Que essa lição fique bem presente em nós, meu irmão. Que nós possamos sair daqui ou acordar de manhã, enfim, o tempo que cada um de nós vai tomar para tomar a decisão de modificar-se. Para evitar mandar pacotes para outra vida que está comprometendo as nossas encarnações. Agradecemos, irmãos, pela paciência em nos ouvir, pela alegria de estar aqui. Que Deus possa nos envolver, nos abençoar.